Então, pessoal do oitavo ano, agora matéria redação, tá? Esse conteúdo está nas páginas 62 a 72 da nossa apostila, que é o texto informativo, credibilidade em diferentes mídias. A gente sabe que todo texto informativo, como o nome já diz, ele passa uma informação. E credibilidade, então diferentes mídias. Diferentes mídias são o quê? Internet, televisão, jornal, revista, rádio. E como esse texto informativo ele pode aparecer dentro dessas mídias de maneira a dar credibilidade a eles. Então a gente sabe que hoje em dia o que nós mais temos ouvido falar sobre as fake news, né? Então às vezes um jornal ele dá uma informação errada. Então como isso pode ocorrer? Como a gente pode tentar evitar esse tipo de ocorrência, tá ok? Então, olha só, nós estamos expostos, ainda mais com a internet, a várias informações. Então, é necessário o quê? A gente saber analisar aquele tipo de informação, saber se aquilo é verdade ou não, tá ok? E aí, a gente tem que analisar esses meios de comunicação de massa. Meios de comunicação de massa são aqueles que várias pessoas têm acesso. Então, televisão, ao mesmo tempo que você está assistindo, no Brasil inteiro, né, os canais fora do Brasil, no mundo inteiro estão assistindo. Jornal tem um alcance também grande, internet então nem se fala. Então é necessário analisar essas mídias, os textos informativos, as notícias, as reportagens que elas trazem e diferenciar o que é bom, o que é certo, do que está errado, que é falso, tá ok? Jornais e revistas são meios de comunicação de massa, tá? Então, os jornais e revistas, os gêneros desses textos jornalísticos são dois. São informativos. O que são textos informativos? São aqueles que eles divulgam fatos de maneira imparcial. Como assim? Você não colocar o seu ponto de vista naquela notícia. Então, você vai apresentar os fatos, tá? Então, vamos supor, a polícia prendeu um criminoso. Então, o repórter vai falar assim, ainda não foi julgado nem nada. Então, prendeu o suspeito, nunca vai afirmar nada. Nunca vai se colocar, eu acho que ele é inocente. Nunca vai ter isso. Então, o repórter, né, ele nunca expõe o seu ponto de vista. Claro que a gente tem repórteres, né, o jornalismo tem mudado. Então, tem repórteres que colocam. Mas a maioria, jornal escrito, jornal apresentado, a ideia é não colocar o seu ponto de vista, é ser o quê? Imparcial, tá? Então, informativo ou opinativo. Então, o texto opinativo, ele é diferente, tá? O informativo, você só coloca lá a notícia, sem colocar a sua ideia, seu ponto de vista. O opinativo, não. A ideia do opinativo é formar opinião. Então, ele te leva, te conduz a você ter a sua opinião sobre aquilo. Ou tende a te levar para a opinião que ele deseja. Tá ok? Então, é a reportagem. Então, a notícia, ela é mais curta, apresenta o fato. A reportagem, não. Ela tem mais elementos, ela é mais demorada. Tá ok? Então, vamos pensar no Globo Repórter. É uma reportagem. Você vê qual é o tempo de duração do Globo Repórter, que fala sobre um assunto só, apresentando vários elementos para você chegar à sua conclusão. Agora, o Jornal Nacional. São várias notícias curtas, né? Joga no ar e acabou. Tá ok? Então, essa é a diferença de um texto informativo para um texto opinativo. Informativo, direto, objetivo e imparcial. Opinativo, não. Você se posiciona com o seu ponto de vista. Então, aí nós temos alguns exemplos de jornais e revistas, tá? Então, como o capitalismo pode salvar o futebol brasileiro e o seu clube? Nova York tem o primeiro atentado com morte desde o 11 de setembro. E por que o Brasil tem o iPhone mais caro do mundo? Então, a gente percebe o seguinte, o Jornal Globo é um texto, né, informativo, ele dá as opiniões. Da revista Veja, Exame, eles já são mais elaborados, eles apresentam, né,
as manchetes de uma forma apresentar mais informações do que uma notícia, tá ok? Então, isso aí é a diferença principal. As características do texto informativo. Dependendo do público-alvo, você vai ser mais ou menos formal. Jornal O Globo, mais formal. Se você pegar um Meia Hora, Jornal O Povo, é mais, né, para as camadas mais pobres, né, vamos dizer assim, camadas mais baixas socialmente. Então, o uso da linguagem vai ser outro, tá ok? Discurso na terceira pessoa. Por ser um texto imparcial, sem colocar o ponto de vista, é usada a terceira pessoa. Você se afasta do assunto, aí você escreve a notícia, tá ok? Impessoal, que eu já falei, sem dar a sua opinião. Objetivo, também tem a ver com ser impessoal, você não apresenta sua opinião, tá ok? Sentido denotativo, você nunca vai usar a linguagem figurada num texto informativo. Por quê? Não pode gerar dupla interpretação no meu texto. Então, preciso apresentar o sentido denotativo, o sentido real das palavras, sem ampliar o sentido daquilo, tá? Carrega citações, dados, informações sólidas e verídicas para comprovar sua credibilidade. Então, por exemplo, que está aí na mídia, coronavírus. Eu não vou chegar e colocar um jogador de futebol para falar de coronavírus. Eu tenho que pegar quem? Um médico, tá? Um virologista, tá ok? Um cientista para falar sobre esse assunto. Agora, se eu quiser falar sobre futebol, eu não vou pegar, né, a professora de português para falar de futebol. Eu vou pegar o de educação física e por aí vai. Posso até conhecer alguma coisa, mas eu não vou ter a mesma credibilidade do que um professor de educação física para falar sobre esporte. A mesma coisa, o professor de educação física pode dominar gramática, só que você não vai dar credibilidade para ele. A mesma coisa nas notícias, nas reportagens. Eu tenho que pegar aquele assunto e pegar um especialista no assunto para aquele assunto ter credibilidade. Se eu pegar qualquer outra pessoa, o assunto ele perde aquela credibilidade que você daria, tá ok? A televisão, noticiar, transmitir reportagens. Televisão também é um meio, é uma mídia em massa, tá ok? Promover entrevistas e debates, aí já é algo mais amplo do que num jornal escrito, tá? A televisão, quando a gente tem os noticiários, a gente tem o uso de repórteres, né? O jornal escrito, ele escreve lá a reportagem, a notícia. Na televisão, não. Tem o repórter, o âncora. Âncora, por exemplo, no Jornal Nacional é o William Bonner. Ele é o âncora, ele que apresenta, tá ok? Esse é o âncora, tá? Atenção! Alguns repórteres podem usar a linguagem informal ou coloquial para se aproximarem do telespectador. Lembram-se daquele Wagner Montes, o tipo de linguagem dele? Né? Cheio de gírias, tá ok? Porque é um tipo de jornalismo mais próximo do público-alvo. Qual é o público-alvo do jornal dele? É a pessoa que sai para trabalhar cedo, que pega o trem e tal. Diferente de alguém, né, um empresário. Então, a linguagem para um e para outro, sem preconceito algum, mas é porque é aquilo que você se identifica mais. Então, quando é algo mais informal, eu posso usar gírias, eu posso usar linguagem figurada, ambiguidade, criar humor e por aí vai, tá ok? Outra coisa que a gente vê muito é o sensacionalismo. O sensacionalismo tenta fazer o quê? Prender a sua atenção. Então, né, vou divulgar o exame de DNA do fulaninho. Vamos para o próximo bloco, vamos por aí fazer um anúncio. Então, isso é ser sensacionalismo. Ou você prende a atenção, né, criando expectativa sobre o assunto que virá, tá ok? Ou então você coloca imagens fortes, né? Você tenta mexer com o sentimento do telespectador. Esse é você ser sensacionalista, tá ok? Você exagera nas informações, nos dados, tá ok? Então aí nós temos algumas capas de jornais sensacionalistas. Geralmente esse Meia Hora é a menina de 15 anos é estuprada em festa
e amigos divulgam vídeos na internet. Você de ler essa notícia, você já fica curioso para saber o que vai acontecer. Ó, sargento PM assassinado em shopping na Baixada. Ok? Então, ex de Suzana Vieira implora perdão. Vocês veem que a capa são vários assuntos, ó. Fala de TV, a violência e por aí vai. E o outro, boom, bala perdida, coisa do passado. A onda agora é fugir dos bueiros perdidos. Ontem mais 2 tampões da Light explodiram. Então também vocês veem que mexe, ó, campo minado. Então brinca, joga com essa ideia, né? Campo minado é o quê? Se você apertar o bloquinho errado, explode, né? E aí, campo minado no Rio, se você pisar no lugar errado, também explode, vamos colocar assim. Então, esse tipo de jornal, ele brinca com esse lado sensacionalista. Então, vocês percebem que lembra lá aquela notícia do Globo? Você não gera dupla interpretação. Já nessa capa do Boom, você pode ter outra interpretação, tá ok? Então, gente, façam os exercícios que eles serão cobrados no retorno, tá ok? Próximos vídeos serão correção dos exercícios da apostila. Até a próxima.